Olá, sejam bem-vindos ao Pode Contar, o podcast da CDL de Joaçaba, o espaço onde nós vamos falar sobre temas relacionados ao comércio local. Eu sou Marcelo Santos, jornalista, assessor de comunicação da CDL Joaçaba e estou aqui para conduzir esse diálogo com os nossos convidados. O Pode Contar surgiu como mais uma forma de comunicação da CDL com os associados e com o objetivo de abordar aí assuntos relevantes para a nossa comunidade local. Essa é a nossa primeira edição e ela vai ser institucional. Vamos falar sobre a CDL Joaçaba, que nesse mês de junho comemora seu aniversário de 57 anos. A CDL, para quem não sabe, foi fundada no dia 13 de julho de 1967. 1967. O que é a CDL, como ela pode ser útil para você, como a CDL contribui para o desenvolvimento do nosso município e outros temas mais relevantes estarão sendo abordados a partir de agora no Pode Contar, o podcast da CDL Joaçaba. E os nossos primeiros convidados nesta primeira edição do Pode Contar da CDL Joaçaba são a presidente Maria Claudete Becker, que já está aqui em nosso estúdio, o empresário Jorge Ronaldo Pull, seja bem-vindo também, Obrigado. E a Daiana Pavão Costa, diretora de aperfeiçoamento profissional da CDL Joaçaba. Gostaria de começar pela nossa presidente, dando as boas-vindas, enfim, falando um pouquinho para nós sobre esse momento muito especial para a CDL, que chegou aos seus 57 anos e com mais uma forma de comunicação para se aproximar dos associados. Uma entidade quase idosa, com uma grande inovação sendo lançada nesse ano, que é o nosso Pode Contar. E essa inovação vem ao encontro de tudo que a entidade prega, trabalha, que é o apoio, o fortalecimento do associado, e o motivo e os grandes objetivos desse Pode Contar, eu vou deixar para a idealizadora desse projeto, que é a nossa diretora de aperfeiçoamento, a Daiana, que ela pode falar melhor que eu sobre esse assunto. A ideia surgiu, né, Daiana, numa reunião da CDL em que a diretoria, enfim, o pessoal que estava participando achou aí a necessidade de criar uma nova forma de comunicação, se aproximar mais do associado através dessa plataforma bem dinâmica, né? Fala um pouquinho para nós como surgiu a ideia. Então, surgiu a ideia, nós temos a nossa reunião mensal e no ano passado, quando nós iniciamos a nossa diretoria, então a ideia era fazer planos de ação, né? E dentro desses planos de ação, então um deles, dentro da minha pasta, então, de aprendizagem e aperfeiçoamento, era a ideia de fazer o podcast, então, que se tornou o Pode Contar da CDL, e ele vem, sim, de uma forma mais moderna de comunicação, para que a gente possa estar interagindo e engajando mais os nossos associados, ao mesmo tempo trazendo informação dos nossos serviços, porque a CDL é muito mais ampla do que se imagina, né, do que somente uma entidade, o quanto ela pode estar fortalecendo realmente o associado, trazendo serviços diferenciados. Daqui a pouco a gente vai estar divulgando o que nós trabalhamos, o Sábado D, temos também certificação digital, então são várias outras ações que a própria CDL tem, e aí o Pode Contar vem com esse intuito. E também trazer assuntos relevantes, trazer associados aqui para contar um pouquinho da sua história e como que está, nesses 57 anos de trajetória, o que a CDL também pôde proporcionar para esse associado. A gente vai falar mais sobre esse assunto daqui a pouquinho. Jorge Pull, ex-presidente da CDL, um amplo e conhecedor do comércio de Joaçaba, acompanhou aí praticamente todo o desenvolvimento da CDL, do município. Eu acho que não tem pessoa mais apropriada para estar aqui hoje do que o Jorge Pull, em se tratando de comércio de Joaçaba. É um ícone da nossa história e seja bem-vindo ao nosso Pode Contar. Muito obrigado, Marcelo, Maria Claudete, Daiana. Claro que só consegue fazer isso quem fica velho, né? Então, com mais experiência. É uma satisfação grande vir aqui, nesse momento, falar da nossa CDL. Já dizia o Chacrinha, Daiana, que quem não se comunica se estumbrica, né? Então, saudoso Chacrinha. Então, eu acho que mais esse canal de conversação com o nosso associado, especialmente, com a comunidade como um todo, porque o podcast realmente ele
tem esse poder de entrar em todas as camadas da nossa população. Acho que é um momento importante. A nossa CDL, que completa 57 anos, e é bacana lembrar, Marcelo, aquilo que a gente colocou bem no início, fundada em 13 de julho de 1967, quando Joaçaba completou 50 anos. Olha só. No ano do cinquentenário de Joaçaba, é que os empresários do ramo do comércio varejista aqui entenderam importante criar à época, o Clube de Diretores Lojistas. Um grupo de 32 empresários, né? Exato, porque o movimento lojista como um todo foi criado lá no Rio de Janeiro, em 1955, onde foi criado o primeiro, na época, o CDL, né, que era o Clube de Diretores Lojistas, lá em 1955. O CDL mais antigo do Brasil é o do Rio de Janeiro, a partir de lá que tudo começou, né? E Joaçaba, a época que ainda era tratada como a capital do oeste de Santa Catarina, né? Então, quando foi criada a nossa CDL, éramos o CDL mais longe da capital. Né? O primeiro de CDL de Santa Catarina foi criado em Florianópolis, né? Então, assim, o nosso CDL, hoje a nossa CDL, realmente tem uma história dentro do movimento logístico de Santa Catarina, que a gente vai conversar no decorrer desse podcast. Que maravilha. Presidente Maria Claudete Becker está presidente, conduzindo a entidade aí que está completando 57 anos. Fala um pouquinho para nós sobre a importância desta data, enfim, desse momento para a CDL. Todos os momentos nesses 57 anos, eu acredito que foram e continuam sendo muito importantes nessa entidade e para a comunidade de um modo em geral. Mas nesse ano em especial, ele tem um significado muito grande, visto que a nossa diretoria, que assumimos em 2023, ela tem alguns fatos muito emblemáticos, né? Nós temos 50% dos diretores compostos por mulheres empresárias e 50% de homens empresários. Isso é um fato inédito. Nós já tivemos mulher presidente anteriormente, né? Mas tantas empresárias fazendo parte da diretoria é a primeira gestão. Tem um equilíbrio aí, né? Tem um equilíbrio. E outra coisa, Marcelo, e para os nossos caros parceiros diretores, porque o Jorge, além de um ícone na história CDLista do Estado, e por que não dizer do Brasil, ele é um ícone na CDL de Joaçaba, porque já foi presidente. Ele vai contar um pouquinho mais depois. Acompanhou toda essa evolução aí. E ele é da nossa diretoria nessa gestão. Então, nós temos um equilíbrio entre empresários que nunca participaram de uma entidade, que vêm com sangue novo, com novas ideias, com muito mais energia e disposição, empresários que fazem parte de toda essa trajetória, como o Jorge, como o Marcelo Rissão, e eu que faço uma parte dessa trajetória, visto que eu faço parte da diretoria da CDL desde 2013, né? Em várias posições, e nesse ano nessa gestão coube então a mim, por escolha e eleição, assumir essa presidência. Um belíssimo desafio, mas que vale a pena pelos aprendizados que a gente tem. Marcelo, só colocando, né? O CDL de Joaçaba completou 25 anos quando eu estava na presidência e ainda não tínhamos nenhuma mulher que tinha sido presidente. Qual foi o ano da tua gestão, Jorge? 91, 92 e 93. 85 foi comprada a sede própria, né? 85 foi comprada a sede própria. No Erma Center, eu era secretário executivo na época da CDL, né? Então, assim, demoramos mais de 25 anos para ter a primeira mulher presidente da CDL de Joaçaba, que foi a minha sucessora, a empresária Solange Bareta Mandrick, né? E agora já estamos na terceira mulher com a Maria Claudete aí, né? Que maravilha. Daiana, o Pode Contar da CDL Joaçaba, ele vai ser mensal? Qual a ideia da CDL com relação a esse programa e o tipo de conteúdo que vai ser veiculado?
Nesse momento, sim, a ideia realmente é que nós façamos mensal, um programa no mês. E a ideia agora, a partir de então, é termos conteúdos diversificados, né, trazendo gestão de pessoas, trazendo também os cases de sucesso, assim como a gente vai ter no Talk, no nosso aniversário. Também trazer para cá um pouquinho, né, trazer alguns associados também para que possam estar contando da sua história. A intenção é passar conteúdo de valor, né? Agregar valor na Isso. informação para o associado, né? O público-alvo é principalmente o associado, Principalmente o associado, sim, né? Para fortalecer os seus negócios, o comércio em geral. E complementando o que a Dayana está dizendo, Marcelo, Sim. nós sabemos que nós temos muitos associados com grande conhecimento e com grande experiência em várias áreas que podem contribuir com todos os associados e com os empresários do modo em geral. Fazer uma troca de informações, né, presidente? Exatamente, aproveitar o potencial humano que nós temos entre os nossos associados para fazer esse compartilhar de informações. Esse network online, digamos assim. Exatamente isso. Então nós maravilha. vamos, além de aproveitar o que existe de conhecimento e de experiência, fomentar o desenvolvimento de outros associados com esse conhecimento. Bacana. Jorge, nesses 50 anos de história, 57 anos, qual foram os marcos assim da CDL? O que te chamou mais atenção lá do início até hoje, nessa trajetória da CDL no município? Bom, Marcelo, eu acompanho o dia a dia da CDL desde 1974. Eu tinha 15 anos de idade quando comecei a trabalhar na empresa que trabalho até hoje, e essa empresa é que prestava serviços para a CDL. Então, eu fui office boy da CDL por um período, depois fui secretário executivo e depois presidente. Então, o CDL de Joaçaba sempre participou de todos os movimentos do nosso município. Tudo aquilo de importante que aconteceu no município de Joaçaba, a nossa CDL sempre esteve presente, né? Foi protagonista em muitos momentos, né? Depois vai ser conversado aqui sobre a questão do Monumento Frei Bruno, que hoje é o ícone da nossa referência regional, referência regional do turismo religioso e tudo isso. A gente sediou 3 convenções estaduais, que foram convenções assim que ficaram na história do município de Joaçaba. Principalmente, nós tivemos convenção em 1971, 1977, 1995 e 2008, né? A de 1977, para os que estão nos assistindo ter uma ideia, recém tinha sido construído o ginásio de esportes do Clube 10 de Maio. E aquele ginásio de esportes foi transformado no restaurante onde foi feito o jantar de encerramento da nossa convenção. As pessoas entravam no ginásio e ficavam assim boquiabertas da maravilha que foi transformado aquele ginásio, né? Ouvindo o Jorge falar assim, a gente se emociona, Marcelo. Com toda certeza. Porque é uma história que faz com que nós que estamos começando nesse movimento, Jorge, queiramos cada vez mais continuar para honrar esses fatos. Eu me lembro da convenção, se não me engano, de 95, que foi no cinema de Joaçaba. As palestras foi também, algo na época 77, assim que impressionou, o movimento em Joaçaba, enfim. E o Jorge esteve à frente de todas as convenções. Em 95 eu fui o coordenador, a presidente era Solange, da CDL, e foi a convenção em que eu tomei posse como presidente da FCDL. Então, sempre a posse dos presidentes da federação se davam na convenção, que aconteciam no mês de maio. Então, em maio de 95, eu tomei posse como presidente. E só uma curiosidade, em 77, quem coordenou esse jantar, que foi maravilhoso, que até hoje, por alguns é comentado, quem coordenou foi o Dr. Mauro Batista, que à época proprietário da empresa Erma Engenharia e Comércio. E em 1995, eu convidei o filho dele,
o Dr. Mauro Sérgio Batista, que hoje continua associado da CDL, para coordenar esse jantar de encerramento que foi no pavilhão Frei Bruno, que também foi um jantar assim que chamou a atenção do estado de Santa Catarina todo, pela beleza, pela forma com que aconteceu. Joaçaba tem uma história de grandes eventos. Lions fez grandes convenções aqui, o Rotary fez grandes convenções, Câmara Júnior fez uma convenção nacional em Joaçaba, o Sindicato dos Contabilistas fez 2 convenções também. Então, esse bem receber aqui do município de Joaçaba ficava muito evidente e claro nesses eventos, como as convenções, onde não só os associados, mas a comunidade como um todo se unia, né? Só para dar mais um exemplo, Marcelo, na convenção de 77, o empresário Jorge Frangayer, de Porto Alegre, era o presidente da Confederação Nacional das CDLs. Ele veio a Joaçaba e não tinha mais hotel. Tínhamos recém-construído, na época, o Itaúna Hotel, né, que é só a metade do que é hoje o Jaraguá. Itaúna era onde era o Jaraguá ali, né? O Jaraguá, onde é o Jaraguá, né? Aí, muitas das autoridades que vieram para essa convenção foram hospedadas em casas particulares. Quer dizer, o Jorge Frangayer foi hospedado na casa do empresário Jorge Pittler, que na época nem era associado da CDL, da empresa hidráulica SA, mas a sociedade de Joaçabense abraçou a causa, né? O evento, né? Então isso é uma coisa bacana e que Joaçaba é referência, né? E ouvindo isso, Jorge, falar, realmente, não só dessa época, mas de épocas mais longínquas, eu já ouço falar, Joaçaba é uma grande referência em eventos, né? E que isso acontece até hoje, e nós, como CDL, temos um papel muito importante em fomentar os eventos, porque isso faz a economia girar, movimentar os eventos e o turismo, do modo em geral, eles são fundamentais para a economia do município, né? Com certeza. Então, CDL já foi e continua sendo uma precursora de grandes eventos no município de Joaçaba. E é bom colocar, né, presidente, que além dessas convenções, a CDL sempre esteve mobilizada e envolvida com outras causas e projetos sociais. Muitas vezes não aparece na mídia, digamos assim, mas a CDL está sempre ativa, de olho, preocupada com toda uma complexidade, digamos assim, da sociedade, né? O Natal, campanhas, enfim, né? Exatamente, e procurando e querendo ser parceira cada vez mais das entidades, de outras entidades, do poder público. Esse, inclusive, é um dos grandes objetivos dessa diretoria, ter uma aproximação maior com outras entidades, com o poder público, e o exemplo disso é a realização da FECASE em 2023, realizada pela Prefeitura Municipal com apoio institucional da CDL e da CIOC, 2 entidades co-irmãs que se juntaram com o poder público e realizaram a FECASE. Um outro evento que é significativo para o município de Joaçaba, do modo em geral, para o meio empresarial, é o Prêmio Mérito Empresarial, que foi instituído em 2023 com a realização da CIOC, da CDL Joaçaba, a CIOC, SEBRAE, com apoio do Polo Inovale e da Prefeitura. E esse do Prêmio Mérito, um fato interessante é que nós, numa determinada ocasião, num sábado eu encontrei o Paulo, secretário de Cultura, Turismo e Comunicação, na praça, e conversando com ele, e disse, olha, que tal nós fazer um evento em conjunto, nesse sentido? Ele disse, acabei de falar disso numa reunião com o diretor do Polo Inovale. E aí começamos a reunir as entidades e nasceu o primeiro modelo do prêmio, e esse ano ele já vem em 2ª edição. Então, a aproximação da CDL com as entidades, ela é muito importante,
principalmente porque CDL de Joaçaba, né, Jorge, ela tem uma representatividade muito grande no município, na região e no estado. É uma das maiores CDLs do estado, né, O Jorge? Jorge é contador, né, Jorge? Pelo número de associados que a CDL tem, eu imagino que o impacto na economia do município é muito forte, né? São cerca de 600 associados, que representa aí um volume bem significativo em termos de arrecadação no município, né? Sem dúvida. Direto e indireto, né? E assim, tanto na arrecadação, no retorno de ICMS para o município, mas o CDL ele saiu daquele trabalho que fazia somente para o comércio varejista, né? Hoje a nossa CDL ela tem uma gama de associados na área da prestação de serviços. Não é só lojista, Não é né? só lojista, né? Certo. Então, o peso que nós temos hoje na economia do município, sem dúvida, é bastante significativo e principalmente na geração de empregos, né? Isso geração de é uma emprego e renda, né? o emprego e renda é assim, principalmente em função um fenômeno que não foi só nosso aqui, a nível de Brasil, o processo de desindustrialização, mas nós aqui em Joaçaba, a redução que houve na indústria metal-mecânica, especialmente, então a gente teve que direcionar a economia do município, que ficou no comércio, cada vez mais fortalecido, e na área de serviços, né? Hoje, a indústria, em termos de geração de empregos, não representa mais nem perto daquilo que representava na década de 50, 60, por exemplo. É difícil até mensurar, né, a importância que se tem esse volume de associados para a economia local. Mas o Natal também, além das convenções e outros eventos, foi sempre o marco da CDL, né? A CDL sempre buscou resgatar aquela questão do espírito natalino. E na tua gestão lá atrás também, Jorge, era muito forte isso, né? Até Sempre, carros eram sorteados, né? Enfim. no mandato em que eu tive à frente da CDL, a gente procurou criar ter algumas inovações também, até porque a CDL de Joaçaba, por ter sido a pioneira a nível regional, ela sempre teve a obrigação de estar à frente, né? E até porque Joaçaba sempre foi considerado um polo regional na economia de um modo em geral. E você falando, Marcelo questionou do Natal, né, Jorge? Lembrei agora que eu li outro dia que o primeiro Natal Feliz, que agora nós intitulamos de Natal Encantado, foi realizado em 1995 na gestão da Solange. Sim. Te lembra disso? Foi o grande... Sim, porque como é que começou o Natal? Vocês vejam bem. O Nelson Sareto era da diretoria da CDL. Lá da Casa dos Foguetes, da né? Casa dos Foguetes, da Elete Saladora, né? Isso. E aí nós mandávamos confeccionar os enfeites que ia de poste a poste nas ruas, com as Trabalho lâmpadas, manual, aquela né? coisa toda, né? Um trabalho bastante artesanal, né? Para justamente ir criando. Depois, o processo foi evoluindo, né? Aqueles enfeites que Joaçaba não queria mais, repassava para outros municípios e se começou aí, até que no mandato da Solange, se contratou uma empresa lá de Gramado e a gente começou a ter os enfeites e uma programação nesse período realmente que chamou a atenção da região e, claro, vários outros municípios começaram aí a também ter a sua decoração, a fazer os seus eventos, né? Eu lembro que no mandato que eu fui presidente, meu mandato foi de 3 anos. O mandato da CDL era de 1 ano só, que nem é os clubes de serviço. Aí teve a alteração do estatuto, a gente fez a alteração do estatuto para 2 anos, aí eu me reelegi presidente. No primeiro ano, nós sorteamos era a Semana da Economia que a gente começou. A gente sorteou um automóvel Lada. Os mais antigos que estão nos assistindo vão lembrar do Lada, que era um veículo russo que o Brasil passou a importar, né? Aí o segundo ano a gente sorteou um terreno com uma casa lá no Jardim Cidade Alta e aí no terceiro ano a gente sorteou 2 veículos, né? E aí começou que todo ano tinha ganhar corpo e todo ano tinha uma promoção. Inovação. E claro,
outros municípios também passaram a fazer as suas promoções e ter os seus eventos, mas Joaçaba foi sempre protagonista nessas ações, né? Então, acho que isso é importante e esse é um legado que a CDL de Joaçaba traz, né? Que ajudou todos os outros CDLs aqui da nossa região. E um projeto mantido, né, O projeto presidente? mantido com uma nova roupagem, né? Que em 2019 foi criado o Fundo de Promoções, em que cada associado contribui com um determinado valor. Os valores são estabelecidos de acordo com o porte da empresa e mensalmente o associado contribui, além de patrocínios de empresas parceiras. E a partir de 2019 começaram a ser distribuídos valores em outras campanhas, não somente no Natal. Ao longo de todo o ano, né? Ao longo de todo o ano, que, em média, ao longo de todo o ano, são distribuídos R$ 250 mil em Vale Compras. Um valor bem expressivo, né? E a Com ideia certeza. do Vale Compras algumas pessoas não entendem, né? Diz, por que não dá um prêmio único? Mas o grande objetivo do Vale Compras é que esse valor retorne para o comércio de Joaçaba e isso faz com que a economia circule e, especialmente, oportuniza que várias pessoas ganhem a premiação. Cada campanha... Distribui melhor a premiação, na verdade. Exatamente. Né? Faz o dinheiro girar no Girar próprio no município, né? município. Exatamente isso, né? Então, até os dias de hoje, o fundo de promoções existe, as campanhas existem a cada ano com algumas inovações e o objetivo dessa diretoria, e tomara que de diretorias que venham a nos suceder, seja de manter e aperfeiçoar essa campanha de prêmios, porque ela realmente é um sucesso. Maravilha, Daiana. A diretoria de aperfeiçoamento profissional também está inserida em toda essa história, está sempre aí promovendo cursos, palestras, para qualificar ainda mais o associado, né? Sim, a diretoria, então, essa pasta, ela é bem diversificada também. É uma das ações que nós temos mensalmente é o Café Mais Ideias, que é nas empresas. Então, a ideia também é fortalecer o comerciário e também fazer o networking, né? Então, uma vez no mês, uma empresa que queira receber, então ela se manifesta na CDL e nós, né, a CDL, eu digo patrocina. Patrocina. Hoje de manhã eu falava com uma pessoa, não tem custo nenhum, né, para a empresa, né, a CDL paga o café, qual é o nosso... o investimento da empresa é nós, empresários, acordar um pouquinho antes e prestigiar, né? Então, É uma troca de informações entre os associados, um momento muito importante também para saber como está, enfim, o andamento dos trabalhos numa empresa, né? Sim, é bem bacana esse encontro. E entre outras ações que a gente tem feito, realmente alguns treinamentos. Agora, no mês de agosto, nós vamos ter sobre educação financeira. No ano passado, tivemos vitrinismo. Marketing digital também teve marketing, então tem várias uma ações. grande palestra, exatamente há um ano atrás, com o Eduardo Teva, né? Sobre vendas, né? Sobre vendas, e foi um sucesso absoluto. No final, acabou não tendo espaço para acomodar todas as pessoas que quiseram assistir, mesmo que Eduardo Teva já tenha vindo em outros momentos para Joaçaba, mas esse foi um momento muito especial, né, Daiana? E ele veio com uma roupagem diferente, né? Bem focado também em marketing e vendas, com assuntos bem atualizados. Bem atualizados, né? E até hoje o pessoal tem comentado, então foi bem importante. Jorge, o CDL, Marcelo, só complementando o que a Dai e a nossa presidente colocaram, sempre teve essa preocupação de preparar os nossos colaboradores, né? A CDL de Joaçaba foi quem instigou e criou o Sindicato do Comércio Varejista de Joaçaba, que inclusive por muitos anos o Sindicato do Comércio Varejista funcionou nas dependências da CDL, né? Então, e através do Sindicato do Comércio Varejista que nós tivemos a instalação do Senac em Joaçaba, né? Que também o Senac, por muitos anos, funcionou junto ao Sindilojas, que funcionava nas dependências da CDL. Então, sempre houve
historicamente por parte da nossa CDL, essa preocupação que a Daiana coloca de preparar melhor os nossos colaboradores, preparar melhor o nosso, principalmente, pequeno empresário que tem dificuldade de conhecimento. Então, por isso, no decorrer dos anos, se criou uma diretoria Aperfeiçoamento, justamente né? para aperfeiçoamento profissional, para que a gente pudesse estar dando esse conhecimento a mais para o nosso associado. Então, a nossa CDL realmente tem um legado que é sempre importante a gente ressaltar. Ouvindo o Jorge e a Daiana falar, eu recordo que quando eu entrei na primeira gestão, na diretoria, eu era diretora de aperfeiçoamento, entrei como diretora de aperfeiçoamento, Daiana. E sempre ouvi e vivenciei essas questões que vocês estão falando, da CDL oportunizar e tal. E naquele ano, a diretoria achou por bem fazer o planejamento estratégico, o primeiro planejamento estratégico da CDL. Em janeiro de 2014, nós nos reunimos, a diretoria, e definimos a identidade organizacional, ou seja, qual é o propósito da CDL, missão, visão, valores, que isso estava... permeava todas as diretorias, mas não estava explícito. Então, naquele ano, foi definido que o propósito da CDL era amparar e apoiar. Né? E nesse ano, né, Jorge e Daiana, nós revisamos essa identidade organizacional e entendemos e escrevemos isso. Eu até vou ler, tenho aqui escrito que o nosso propósito enquanto entidade associativista é representar e fortalecer. Né? E a partir desse propósito nós escrevemos uma missão, né? E que eu entendo que isso é muito importante, que a gente esclareça, fale, porque é para isso que existe uma entidade de classe. A CDL existe para atuar em favor dos associados, integrando e representando, para fortalecer seus negócios e impulsionar seu crescimento econômico e social de forma coletiva e sustentável. Então, o que chama atenção aqui é fortalecer, é apoiar, e a expressão coletiva nós discutimos muito na nossa reunião, né, Jorge e Daiana, que isso é importante que se tenha em mente. Uma entidade de classe, associativismo, ele não é para atender interesses individuais ou de um grupo menor. Ele sempre vem ao encontro, todas as ações pensadas e desenvolvidas por qualquer uma das diretorias e também por qualquer gestão, né, Jorge e Daiana, é para atender o coletivo. Maravilha. Os desafios, Jorge, o que você pode falar para nós com relação a esses desafios dos últimos anos no cenário econômico para agora que a gente está vivendo aí? O que você entende como o grande desafio para o lojista, para o prestador de serviço, para o associado da CDL? Vamos colocar para a CDL primeiro, né, CDL. Marcelo? Uhum. Eu vejo que continua, claro, a representatividade. Acho que, como uma entidade de classe, é compromisso da CDL bem representar os seus associados, brigar pelos seus interesses, mas temos também que repensar os serviços, né? Porque hoje qualquer entidade, instituição, ela precisa, para sobreviver, a questão financeira, né? E o serviço é a mola mestra para que isso possa acontecer, né? Então, a Confederação Nacional das CDLs, a nossa federação, estão procurando dinamizar isso, né? Além da representatividade que a gente precisa continuar tendo, a gente precisa manter a situação econômica da entidade, e só se mantém isso com serviços, né? Se a gente imaginar lá em 1955, quando no Rio de Janeiro os lojistas se reuniram e resolveram criar o Clube de Diretores Lojistas, era para quê? Para tentar se defender dos mal pagadores. Bom, se nós soubermos que o Jean compra lá na Maria Claudete, compra lá no Marcelo e não paga, daí vem lá na Daiane comprar, não paga, depois vem lá no Jorge comprar e não paga, bom, como é que nós vamos fazer? Vamos criar um serviço que eu possa
informar um ao outro para que o Jean é o mau pagador. Então, aí se criou de forma bastante rústica, lá em 1955, quer dizer, essas empresas que eram maiores do Rio de Janeiro, e a partir daí é que o sistema associativista se fortaleceu a partir do SPC, do Serviço de Proteção ao Crédito, né? E aí as CDLs foram criadas, isso a nível de Brasil, isso se proliferou porque era uma necessidade premente que se tinha, né? Até que em Santa Catarina, como a gente colocou, 1900 e pouco, o CDL de Florianópolis foi criado, e aí rapidamente se expandiu isso para o estado todo, né? Quer dizer, para ter uma ideia, o CDL de Joaçaba foi criado em 1967 e a nossa federação em 1972. Quer dizer, o CDL de Joaçaba é um dos fundadores da FCDL, né? Santa Catarina. Então, então o serviço passou a estar realmente junto com a CDL. Por muitos anos, o SPC foi o único serviço que se prestava, né? Além de brigar pelas causas dos empresários. E hoje a gente tem inúmeros serviços, como já foi colocado aqui, e a gente precisa cada vez mais fortalecer isso dentro da entidade para que a gente possa conversar. Antigamente se fazia reuniões da CDL mensal, porque se tinha 80, 100 associados. Hoje, com 600 associados, é praticamente impossível o CDL patrocinar, né, por exemplo, uma janta para cada um e organizar uma janta todo mês, né? Então, por isso, nós estamos aqui no Pode Contar, que é criar fórmulas, se aproximar, né, e levar informação. E levar informação para o nosso associado e, junto com isso, levar as situações de serviços que a CDL presta para os seus associados. Então, o grande desafio é nós continuar mantendo a fidelidade do nosso associado com a nossa entidade, né? Porque serviços de informação de crédito tem inúmeros aí, né? Tem multinacionais oferecendo serviços, tem uma série de outras situações que são concorrentes diretos daquele serviço que a CDL presta. Então, a gente precisa ter essa relação cada vez mais estreita com o nosso associado para que a gente possa mantê-los fiéis à nossa entidade, né? E dos serviços, complementando, né, Marcelo, já que estamos falando de serviços, um dos serviços muito importantes para a CDL, além do SPC, é a certificação digital, né? Hoje a CDL é uma autoridade certificadora vinculada à federação e nós estamos trabalhando, né, Jorge, para transformar a CDL numa autoridade de registro. O que significaria isso, Claudete? É que nós vamos ter uma pessoa dentro da CDL habilitada para fazer diretamente. Hoje, como é que faz? A pessoa vai na CDL, nós organizamos a documentação, mas a certificação, o certificado digital, ele é feito pela federação. Nós vamos passar... Encurtar caminho. Nós vamos encurtar caminho. Agilizar o processo. Claro, o processo é muito mais ágil aí, a gente fazendo tudo por aqui. A expectativa para logo, presidente? Como é que nós estão os encaminhamentos aí? A documentação... Hoje de manhã, inclusive, eu assinei os últimos documentos que precisam ser encaminhados, porque é uma burocracia e é um nível de exigência altíssimo, porque isso envolve questões de sigilo, isso é uma questão, assim, até em função da lei de proteção de dados. Então, esse é um serviço extremamente complexo, porque ele se predispõe a ser zero possibilidade de fraude, né? Então, é que nem a nossa urna eletrônica, zero probabilidade de fraude, né? Então, tem que ter todos os cuidados, tem que ser feito por pessoas habilitadas, com responsabilidade, né? Então, as
certificadoras são muito exigentes para que se possa prestar esse trabalho. É importante até a gente fazer um alerta a todos, né, que no momento de fazer a sua certificação digital, procurem alguém de confiança, que tenha o credenciamento, e claro que a nossa CDL é uma entidade que de total confiança, que as empresas e pessoas que necessitarem da certificação digital, que nos procurem, que serão muito bem atendidas e terão um certificado com todas as garantias. Traduzindo para nós, presidente, o que significa tudo isso para o associado? Qual é a importância de estar associado a uma entidade como a CDL hoje? É o respaldo, é o suporte, são os serviços. São os serviços, são as campanhas, as promoções, os eventos que são realizados, é a capacitação e o desenvolvimento tanto do associado quanto dos seus funcionários e as ações contínuas que a diretoria vem tomando no sentido de realmente oferecer vantagens para o associado. O associado ele precisa sentir seguro, confiante e sabendo que aquela mensalidade que ele paga não é só para manter uma estrutura, mas para ter o retorno em vantagens como o serviço SPC, certificado digital, as capacitações, os treinamentos, os eventos e as promoções, como nós já falamos, campanha de prêmio, Natal Encantado, o Sábado D, que é um movimento muito grande, e ainda bem que a Dayana falou do Sábado D, que eu acho que é importante frisar, né? Tem pessoas que confundem Sábado D, aliás, quando se criou era Dia D. E aí, exato. Esse ano, nós mudamos o nome para Sábado D. E o grande objetivo do Sábado D, né, Jorge, até nós discutimos isso recentemente numa reunião, é um sábado de promoções, de preços especiais. Dia especial para sair com a família. Exatamente. Né? E não um sábado de horário estendido. Por quê? Porque o horário do comércio Joaçaba é livre. Então, não é a CDL, não é o sindicato que vai determinar qual o horário que o comércio ou qualquer estabelecimento deva abrir suas portas e É uma fechar. sugestão que a CDL apresenta. É uma sugestão, né? Ao mesmo tempo, a CDL se empenha fortemente em fazer campanhas, atividades, ações institucionais para movimentar a cidade, chamar o consumidor de outros municípios, de regiões que não estejam no centro, onde está o maior volume de comércio, e além de fazer uma série de campanhas para efetivamente movimentar o comércio, né? Então, esse é acho que o Sábado D é fundamental. O CDL tem a incumbência de mobilizar a população para estimular o povo para vir para as lojas, para vir para o centro da cidade, ou porque o D de desconto, né? O dia do desconto, é o dia da promoção, como a Claudete falou. Então, assim, e o CDL tem procurado, com inúmeras promoções que tem feito, motivar o nosso consumidor, não só o de Joaçaba, né? É importante que a gente coloque isso, de toda a região, que venha para fazer suas compras em Joaçaba. E, ao mesmo tempo, tem buscado também motivar o associado a participar. Então, muitas vezes tem vídeos para serem feitos, tem marcações no Instagram, que a própria CDL também reposta. Tudo isso são pequenas ações que fazem diferença também no comércio. Com certeza. Chama Eu atenção. quero aproveitar a fala da Dayana, Marcelo e Jorge, se me permitem, Claro. né, dizer que a diretoria, a gente pensa que quando fala de CDL, imagina a estrutura física, os funcionários e a diretoria. Só que nós temos que lembrar que CDL é como uma empresa em que quem é essa entidade são os associados que elegem uma diretoria, que tem uma estrutura física e que tem uma equipe de funcionários que presta serviço. Então, a diretoria da CDL atua, pensa e discute incansavelmente ações para que isso que nós estamos falando aconteça. Agora, se o associado também é a CDL, nós também precisamos que o associado
participe, que se envolva, que contribua, considere. Apresente sugestões. Apresente ideias, sugestões, critique quando tiver que criticar e apresente melhorias naquilo que esteja criticando. E, preferencialmente, que critique diretamente a nós. Né? Porque assim, quando nós sabemos o que está em desacordo, gerando desconforto para algum associado, nós podemos, enquanto diretoria, tomar medidas e ações para melhorar. Né? Então, os associados precisam participar, sim. Deixa eu colocar um último tema aqui, já avançou os 40 minutos de gravação, e depois eu deixar a palavra livre para vocês aí. A questão do comércio eletrônico. Com o surgimento da internet, o comércio eletrônico chegou com muita força. A pergunta que eu faço para os três é como trabalhar com o comércio eletrônico nos dias de hoje, que é um grande desafio, acredito, para quem trabalha com a porta aberta, para quem gera emprego, gera renda, enfim. É um assunto bem complexo, imagino eu. Jorge Pu, Fala você, a sua experiência de... Não, sem dúvida que a evolução dos processos, e ele chegou no comércio, e a gente percebe isso principalmente para os mais jovens. Eu tenho um filho de 14 anos que tudo ele quer ver primeiro na internet, né? Então, assim, nós temos que nos adaptar. Grandes redes de lojas já entraram nisso, transformaram a loja em CD de entrega de produtos, né? Você compra pela internet às vezes mais barato do que se for na loja física. Então, assim, é justamente para estimular o consumidor a ir comprar pela internet, mas talvez seja o desafio para o varejo no século XXI, essa questão da internet, porque você compra às 2 da manhã, sábado, Pega domingo, na porta de casa. tudo é entregado. Eu vejo na minha empresa, não tem um dia que não vem o entregador lá fazer uma entrega de uma compra que Mas aí falta a os segurança jovens... também da garantia, aquela Exato, coisa aí toda. que eu ia chegar. Sei onde é que está a loja da Diana, se der algum probleminha eu vou lá A conversar loja com ela. física, né? Eu São os penso dois que não lados vai terminar, mas cada vez mais essa aproximação com o consumidor, fidelizar o consumidor, o bom atendimento, acho que isso vai ser primordial para que a gente possa manter ainda as lojas físicas, né? Quer dizer, aquilo que num determinado momento era totalmente impessoal, em alguns segmentos vai ter que voltar a ter essa conversa, esse diálogo, esse olho no olho, para que o consumidor venha na nossa loja física comprar. Mas temos que nos adaptar a esses novos tempos. É um grande desafio realmente para o comércio varejista, essa questão da internet e principalmente naqueles que vendem sem nota, naqueles que burlam a legislação. Aí fica fácil fazer concorrência. É aquilo que a gente chama de concorrência desleal, desleal, né? Uhum. As federações, e a FCDL está envolvida nisso, estão fazendo um trabalho bastante grande. Essa questão da tributação das chamadas blusinhas aí, né? Claro que para o consumidor final fica ruim, mas se nós nos colocarmos naquele lojista que tem que pagar o aluguel, e Joaçaba o aluguel é caro, o IPTU é caro... O próprio salário desse consumidor. Tirar tudo ali da loja, realmente vir um produto do exterior sem tributação nenhuma, é uma concorrência muito, muito desleal para o nosso empresário estabelecido. Presidente. O grande desafio, me parece, que é ter um diferencial. O estabelecimento físico ter o diferencial. E a vida toda, o diferencial são os relacionamentos. As pessoas querem isso, as pessoas precisam, as pessoas não vivem sós. Tem muitas pessoas que vão num estabelecimento para estabelecer um relacionamento com alguém, e é esse relacionamento cultivado que vai fazer com que aquele consumidor que num primeiro dia foi lá para desabafar, para reclamar da vida, mas que teve um atendente, um vendedor lá que deu toda a atenção para ele, e esse cliente saiu desse estabelecimento
estabelecimento com uma belíssima experiência. Por isso, nos dias de hoje, nós estamos falando da importância da experiência do cliente, a experiência do consumidor, porque o que vale é a experiência Faz uma grande diferença, que viu? faz uma grande Com diferença. certeza. Então, para quem conhece e trabalha com vendas, sabe que dentro lá do funil de vendas, a primeira etapa é o relacionamento, né? E no comércio eletrônico, no comércio digital, o relacionamento é muito É o frio, robô do outro lado fazendo É que toda a aí gestão, né? vai a questão também da diferença das gerações, né? Hoje, como o Jorge comentou do filho dele, é a diferença das gerações. Hoje eles querem realmente ir para a internet. E, por outro lado, vai chegar um momento que esses adolescentes também vão amadurecer e vão começar a querer ter um relacionamento, olho no olho, né? Com certeza. E eu também vou para esse lado da experiência, que é isso que vai fazer a diferença para que a pessoa volte realmente pensando também como CDL, nós precisamos estar atento a essa mudança, a inteligência artificial está aí, e nos nossos negócios também, né? A gente vai precisar cada vez mais estar se atualizando, e o comércio, a internet, todos os dias é atualização, né? Então a gente está atualizado a isso, mas realmente a experiência do cliente, lembrando que nós somos o cliente também. Então como que nós queremos que a nossa experiência seja? Então é isso que a gente tem que levar para a nossa empresa também. Então, e essa questão da empatia que tanto se fala, levar a empatia para os nossos colaboradores também. Porque eles também, nossos colaboradores, lembrar eles que eles também são clientes. Então, a experiência que eles querem, muitas vezes, aquele atendimento é ruim. Tá, mas será que o nosso atendimento também não tá dessa forma? Como que a Bela gente está reflexão. sendo visto? Então, nós como CDL, como entidade, precisamos trazer à tona esses assuntos. Então, aqui no Pode Contar vai ser Abordado outras oportunidades também. trazendo esses temas para que a gente possa estar à frente. Né? Então, sim, temos a internet aí, eu digo, como meu comércio, ele sofre diariamente, né? A pessoa está lá na internet, tá lá com o nosso funcionário, mas realmente levar o que vai ser de diferencial. E, por outro lado, todo esse movimento da CDL para a gente se fortalecer. A partir do momento que é um pouquinho mais caro, mas eu vou estar Tendo uma experiência auxiliando, diferenciada. né? Auxiliando para que o nosso comércio, a nossa cidade permaneça, né? Isso é muito importante. E uma comunidade, ela só se fortalece quando ela tem empresas fortalecidas, né? Então, o município, ele cresce, evolui a partir da economia que circula, né? E a Dayana falava ainda da questão do desafio. Além do que nós já falamos da experiência do cliente, do relacionamento, eu penso que o maior desafio para as nossas empresas é ter que se reinventar dia após dia. O que nós enfrentamos com o comércio eletrônico é um dos desafios, né? Existem Tem toda inúmeros uma questão cultural por trás também, de Exata. geração para geração. Então, precisamos, sim, enquanto empresas, buscar novas formas, novas maneiras. A inteligência artificial está vindo aí, inclusive, só antecipando rapidamente, né? FCDL está contratando uma empresa para começar uma educação primeiro com as diretorias de CDL, depois vai para os associados sobre inteligência artificial e o que a inteligência artificial pode e como pode Agregar. ajudar. Então, vem novidades por aí, sim, e as CDLs, e através das suas federações também, elas estão muito atentas a tudo isso, como já disse o Jorge, pensando em novos produtos, em novos serviços, que venham a agregar para o associado e possibilitem que entidades como a CDL tenham sustentabilidade econômica e financeira também, né? Muito bem, a gente está avançando para o final da primeira edição do Pode Contar, são mais de 50 minutos já. Deixar a palavra livre para vocês aí, para as manifestações finais, fiquem bem à vontade. Jorge,
Vamos começar com a experiência da casa, Começar pelos mais velhos, né? Mais experientes. os mais experientes. Não, Marcelo, eu acho que é um momento importante. Eu acho que a CDL marca mais um gol, iniciando essa nova comunicação com os seus associados e com a comunidade. É sempre importante ressaltar a liderança e a importância da CDL de Joaçaba a nível regional, né? Quando lá em 13 de julho de 67 se iniciou o Clube de Diretores Lojistas aqui, não se imaginava que 57 anos depois, Ervaldo S. ia ter uma CDL, Luzerna ia ter uma CDL, Ibicaré, Catanduvas, Água Doce, quer dizer, nós fomos padrinhos de todas as CDLs, se fomos padrinhos da CDL de Chapecó, de Concórdia, de Campos Novos, de Capinzal. Então, a nossa experiência, que é exitosa, a gente teve a capacidade, eu acho que isso é importante a gente sempre ressaltar, de levar isso também para todo o Grande Oeste, né? Se pode assim dizer. Então, a CDL de Joaçaba, além da importância que tem no município de Joaçaba, também tem uma importância regional. Nós nunca quisemos segurar, não, vamos deixar Ervaldo S. e Luzerna, por exemplo, pertencendo à CDL de Joaçaba, não vamos deixar criar. Não, pelo contrário, Joaçaba estimulou que Ervaldo S. criasse a sua CDL, que Luzerna criasse a sua CDL, para que o fortalecimento do comércio acontecesse em todas as cidades, né? A gente vê isso, é importante a gente ressaltar nesse momento que se fala da história da CDL, o quanto muda o comércio de uma cidade a partir do momento que se cria uma CDL. Né? Por quê? Porque os lojistas começam a se olhar, começam a discutir assuntos que são de seus interesses, desde o trânsito, e tudo passa os empresários do varejo, que no dia a dia são concorrentes, né? Então se olhando ali, se o cliente entrou na porta de um, na porta de outro, mas na hora que se aglutinam em torno de uma entidade de classe como é a CDL, eles passam a lutar por ações comuns, por benefícios comuns. Eu acho que isso é muito importante e é esse, eu acho, o grande legado que a CDL de Joaçaba deixa no longo dos seus 57 anos. Daiana? Então, eu quero agradecer por estarmos nesse momento. Realmente é algo diferente que vai marcar os 57 anos da CDL, e eu fico muito feliz porque fazia mais de um ano que nós estávamos querendo realizar, e realmente é um marco para poder trazer novos associados, trazer novos temas, reinventar a CDL de alguma forma. Isso é muito importante. Adaptando-se aos novos tempos. Adaptando-se, né? E trazendo realmente essa diversidade de gerações. Isso faz com que também fortaleça, né? Então, nesse momento, só agradecer. Presidente Maria Claudete Becker. Muito bem, excelente, é um momento até emocionante, como diz a Daiana, né? É algo que a gente vinha discutindo, trabalhando e programando, pode parecer que não, mas para ter um momento como esse, são muitas ações e providências, reuniões que são feitas para que aconteçam, né? E nós falávamos antes dos desafios do comércio, né? A gente falou da questão da experiência do cliente, do relacionamento, do reinventar-se, e a entidade precisa ser referência enquanto isso, né? Então, está se reinventando nesse Pode Contar, está se reinventando em uma série de outras ações e também trabalhando fortemente para que continue sendo referência, como diz o Jorge, que tenha muita credibilidade e que realmente os associados sintam um orgulho de terem uma entidade representativa como a CDL de Joaçaba, que nós possamos continuar atuando com excelência, né? Para que os nossos associados tenham experiências significativas na nossa entidade e que, com esse Pode Contar e outras ações, o relacionamento
com os associados, entre associados, se fortaleça muito mais. E aqui, só para finalizar, esse relacionamento, ele vem se fortalecendo a cada dia, especialmente por 2 câmaras setoriais que foram criadas no ano passado, que é a CDL Mulher e a CDL Jovem, que também são inovações. CDL precisa se reinventar, porque 658 associados, nem sempre nós conseguimos estar enquanto diretoria, junto de todos esses, mas as câmaras setoriais vêm para contribuir com isso, para fortalecer esse relacionamento, para aproximar a diretoria, a entidade enquanto instituição de todos os associados, e também fomentar e fortalecer novas lideranças, né? Nossa diretoria tem lideranças mais jovens que eu e o Jorge, né, Jorge? Nós dificilmente vamos nos afastar da CDL, pelo menos enquanto associados, né, Jorge? Com certeza. Mas, assim, nós damos muita contribuição para a entidade e para a comunidade, nós dois, né? Vamos continuar ainda enquanto Deus nos permitir. Por outro lado, eu acredito que nós, mais experientes, temos um grande legado e uma missão de vida, que é preparar pessoas que nos substituam melhor ainda do que nós fizemos, né? Então, com essas câmaras setoriais, os novos empresários que entram e fazem parte da diretoria, vêm ao encontro disso. Então, nós queremos mais empresários participando atuantemente das câmaras setoriais e das diretorias. E o Pode Contar, nessas conversas que contam... E contam mesmo. E contam mesmo, vai contribuir muito com isso. Então, uma satisfação muito grande. E, Dayana, muito obrigada pela ideia que você trouxe, né? Nós somos meros fomentadores da tua ideia. Com certeza. Muito bem, agradeço a presença da Maria Claudete Becker, presidente da CDL, Jorge Ronaldo Pull, ex-presidente, e também a Dayana, diretora de aperfeiçoamento. Voltamos numa próxima edição com o Pode Contar, o podcast da CDL Joaçaba.